Eu me chamo Rafael. E quem vai nos contar essa história é Dona Carmela. Uma mulher forte, cheia de memórias marcantes, e que viveu intensamente os dias dourados e sombrios de uma fazenda que, um dia, foi o coração do café no Brasil. Ela cresceu sob o olhar severo de seu pai, o lendário Barão do Café, no estado de Minas Gerais, e testemunhou, de perto, os segredos e sacrifícios que moldaram o destino de sua família. Agora, aos 94 anos, Dona Carmela nos convida a viajar no tempo, revivendo um passado cheio de mistérios, desafios e momentos que marcaram não só sua vida, mas também toda uma geração. Está pronta, Dona Carmela? Pode começar? Desde que me entendo por gente, o aroma dos cafezais fazia parte da minha vida, como um abraço invisível, que começava ao amanhecer e durava até o último raio de sol. A fazenda onde cresci era um mundo inteiro, imensa como se não tivesse fim. Um verdadeiro império de café comandado pelo meu pai, conhecido por todos como Barão do Café. Ele não era apenas um homem rico, era um símbolo de autoridade, força e disciplina. Para ele, tudo na vida tinha um propósito. E esse propósito era o trabalho. O café não cresce sozinho. Ele dizia, com aquela voz grave que fazia até os pássaros se calarem. Mas não se enganem. A riqueza e o título de barão não significavam uma vida fácil para mim ou meus irmãos. Ah, não. Meu pai acreditava que a família devia dar o exemplo. E nós éramos tão submetidos às suas regras quanto os trabalhadores da fazenda. Ele acordava antes do sol e fazia questão de nos tirar da cama logo depois. Nem que fosse para acompanhar sua ronda matinal pelos cafezais. Vocês têm que sentir a terra nos pés, o suor no rosto e o peso da responsabilidade. É assim que se constrói caráter. Ele dizia. Para ele, a fazenda não era apenas nosso lar, era nossa escola, nosso campo de treinamento e, às vezes, parecia até mesmo nossa prisão. Eu era só uma menina, mas já entendia que estava crescendo em um lugar onde cada palha de café tinha um preço. E cada gesto meu era observado como se fosse parte de um grande plano maior que eu. Às vezes, enquanto corria pelos corredores da casa grande, eu parava e olhava para aqueles imensos retratos de família pendurados nas paredes. Figuras sérias, imponentes, com olhares que pareciam me julgar. Eu me perguntava se algum dia seria como eles ou se aquele destino já estava selado para mim. Meu pai era rigoroso. Sim. Mas havia algo nele que me intrigava. Algo que só fui entender muitos anos depois. Ele não tinha tempo para demonstrações de afeto ou palavras gentis. Mas cada decisão que tomava carregava uma intenção. E, naquele momento da minha infância, tudo parecia ser uma grande lição que eu ainda não compreendia por completo. Mal sabia eu que as páginas da minha história estavam apenas começando a se escrever. E que aquele cenário, os cafezais, as regras, os olhares severos, seria o palco de reviravoltas que até hoje ecoam em minha memória. Eu tinha talvez 8 ou 9 anos quando percebi, pela primeira vez, o que significava ser filha do Barão do Café. Naquele tempo, a fazenda parecia maior do que o mundo inteiro. E meu pai, com sua presença imponente, parecia o rei daquele vasto reino verde. O café era mais do que a nossa fonte de riqueza. Era a respiração da terra, o sustento de dezenas de famílias, o orgulho de um homem que carregava o peso da tradição com punhos de ferro. Ele era o tipo de homem que fazia o tempo parecer mais lento quando entrava em um lugar. Seus passos eram firmes, e sua voz, grave como o trovão, ecoava pela casa grande e pelos campos. Todos se curvavam ao ouvir seu nome. Mas para nós, seus filhos, ele era mais do que um chefe severo. Ele era o portador de um legado que parecia maior do que qualquer um de nós poderia suportar. Eu costumava acordar com o barulho dos trabalhadores nos cafezais ao longe, o som ritmado das enxadas cortando a terra. Meu pai já estava de pé, inspecionando tudo, corrigindo um detalhe aqui, repreendendo ali. Ele não tolerava falhas. Não importava de quem viessem. O café exige respeito, ele dizia, olhando para mim como se aquela frase fosse uma sentença que eu deveria carregar para o resto da vida. Mas, em meio a toda essa rigidez,
Havia momentos que ainda hoje me fazem refletir, como quando ele passava a mão pela terra e dizia, quase em um sussurro: é daqui que tudo vem, e é para cá que tudo volta. Na época, eu não entendia o peso dessas palavras, mas elas pareciam carregar algo que ele nunca dizia em voz alta, algo que, de alguma forma, era um aviso. Porém, o que mais me marcava não era o trabalho árduo ou as palavras severas. Era o olhar dele. Um olhar que parecia carregar o peso de segredos que nunca seriam compartilhados. Eu sempre me perguntava o que passava por sua mente enquanto ele observava os cafezais ao pôr do sol, aquele olhar fixo no horizonte, como se esperasse algo que nunca chegava. Foi em um desses finais de tarde, enquanto ele olhava para o céu avermelhado, que algo aconteceu. Algo que mudou a rotina da fazenda para sempre e abriu as portas para os eventos que viriam a seguir, quando comecei a perceber que nem todo legado é uma bênção. Me lembro bem das manhãs na fazenda. Antes mesmo do sol nascer, o som das enxadas cortando a terra já ecoava nos cafezais, misturando-se ao cantar distante dos galos. Acordávamos com o aroma do café fresco que minha mãe preparava, enquanto os primeiros raios de luz atravessavam as janelas da casa grande. Era o início de mais um dia de trabalho. E para meu pai, o barão do café, trabalho não era apenas uma obrigação. Era um código de honra. Uma virtude que moldava o caráter e definia a vida. Meu pai fazia questão de nos levar aos campos com ele. Apesar de todo o conforto da casa grande, ele acreditava que o valor da terra só é entendido com as mãos sujas de terra. Eu, ainda menina, muitas vezes queria escapar daquele fardo, mas o olhar severo dele me mantinha firme. Ele caminhava pelos cafezais com passos largos e firmes, inspecionando cada fileira de pés de café como se cada planta fosse um soldado em formação. A paixão dele pela colheita era quase religiosa. Os trabalhadores tinham respeito e medo do barão. Para eles, meu pai era mais do que um patrão, era uma figura que parecia estar acima de qualquer falha humana. Porém, quando ninguém estava olhando, percebia-se o peso que ele carregava. Suas mãos calejadas e o suor constante eram marcas de quem, mesmo no comando, também sentia o fardo do trabalho. Lembro-me de observar seus olhos enquanto ele fitava o horizonte, parecendo procurar algo que nunca viria. Um dia, enquanto andávamos pelos campos, meu pai me chamou para perto. Ele apontou para um pequeno pé de café que parecia mais frágil que os outros. Tá vendo esse aqui? Perguntou com sua voz grave. Eu assenti, sem entender onde ele queria chegar. A terra é generosa, mas também é cruel. Quem não cuida dela, não colhe. Quem cuida demais, sufoca. Lembre-se disso. Equilíbrio é tudo. Essas palavras, tão simples na época, ficaram gravadas em mim como um ensinamento que só mais tarde entenderia por completo. Foi também nos campos que tive meu primeiro contato com a realidade, que ninguém da casa grande falava abertamente. O cansaço nos olhos dos trabalhadores. Apesar de toda a riqueza que nos cercava, aqueles homens e mulheres dedicavam suas vidas para manter a fazenda funcionando. Havia algo no silêncio deles, nos olhares desviados e nas mãos calejadas, que me intrigava e me deixava desconfortável. Era como se houvesse uma verdade oculta que todos evitavam. E foi nesse contexto que uma figura começou a se destacar entre os empregados. João do Mato. Ele parecia ser diferente de todos os outros. Enquanto os demais trabalhavam em silêncio, João sempre tinha um conselho, uma história ou uma canção para compartilhar. Havia algo nele que despertava curiosidade e, ao mesmo tempo, respeito. Era como se ele entendesse a terra e seus segredos melhor do que qualquer um, até mesmo o barão. Meu pai, no entanto, não via João com bons olhos. Apesar de sua eficiência no trabalho, João parecia incomodar o barão de alguma forma que eu não conseguia compreender. Talvez fosse sua personalidade livre, seu jeito de questionar as coisas, ou simplesmente o fato de que ele não tinha medo de olhar o barão nos olhos. Mas eu sabia que havia algo ali. Algo que meu pai escondia atrás de sua máscara de autoridade. E foi em uma dessas manhãs, enquanto acompanhava meu pai, que algo aconteceu.
Algo que mudaria para sempre a dinâmica da fazenda e minha percepção sobre o homem que eu chamava de pai. Aquela manhã começou como qualquer outra. O céu ainda estava cinza quando saímos de casa para acompanhar meu pai nos cafezais. Os trabalhadores já estavam a postos, curvados sobre os pés de café, enquanto João do Mato, com seu inseparável chapéu de palha e um olhar sereno, liderava uma conversa baixa entre os empregados. Algo nele sempre me fascinava. Um homem simples, mas que parecia carregar segredos mais profundos do que a terra que cultivava. Meu pai observava tudo à distância, com as mãos cruzadas nas costas, como sempre fazia. Era um hábito dele inspecionar cada detalhe com olhos de águia. Qualquer erro, por menor que fosse, nunca passava despercebido. Naquele dia, no entanto, sua atenção parecia fixada em João do Mato. O que era estranho. Meu pai raramente dava importância para um único trabalhador. Para ele, os empregados eram engrenagens na máquina que ele comandava. Mas naquele instante, parecia que algo a mais estava em jogo. João, por sua vez, não demonstrava notar o olhar do barão. Continuava conversando com os outros, gesticulando com entusiasmo. Eu me aproximei, curiosa, e percebi que ele falava sobre a lua. A terra sente a lua, sabiam? É como um coração que bate mais forte dependendo de como ela olha pra gente. Dizia ele. E os outros riam baixinho. Era um pensamento poético, mas ao mesmo tempo tão cheio de sentido que me deixou intrigada. De repente, a voz grave do meu pai cortou o ar como um trovão. João, ao trabalho. A fazenda não tem tempo para essas bobagens. O campo ficou em silêncio. Os outros trabalhadores abaixaram a cabeça. Mas João ergueu os olhos lentamente, encarando o barão com uma calma que parecia desafiar toda a autoridade que meu pai exalava. A terra tem tempo para tudo. Seu barão. Só a gente que esquece disso. O rosto do meu pai endureceu, e ele avançou alguns passos, parando tão perto de João que eu mal conseguia respirar. Ele murmurou algo baixo demais para que eu ouvisse, mas o semblante de João se manteve sereno. Então, como se nada tivesse acontecido, meu pai deu meia volta e ordenou que continuássemos a inspeção. Mas algo estava diferente. O barão, que sempre parecia inabalável, parecia carregado por uma tensão que eu nunca tinha visto antes. Naquele mesmo dia, algo aconteceu que mudaria tudo. Por volta do meio-dia, enquanto os trabalhadores descansavam sob a sombra das árvores, João veio até mim. Ele tirou o chapéu e me olhou nos olhos, como se quisesse medir se podia confiar em mim. Você já ouviu falar do cemitério antigo, lá na mata? Perguntou. Eu balancei a cabeça. Surpresa. Claro que eu já tinha ouvido as histórias, mas nunca dei ouvidos. Era um lugar esquecido, enterrado no tempo e nas lendas dos mais velhos. Seu pai sabe mais sobre aquilo do que diz. Ele continuou. E antes que eu pudesse responder, ele se afastou, voltando para o grupo de trabalhadores como se nada tivesse acontecido. Fiquei parada ali, com a mente rodopiando. Por que João falaria algo assim? E por que ele parecia tão certo de que meu pai escondia algo? Mais tarde, naquela mesma noite, ouvi passos pesados ecoando pela casa grande. Saí do meu quarto silenciosamente e vi meu pai andando de um lado para o outro na sala, os braços cruzados e o olhar fixo na janela. Ele não percebeu minha presença, mas ouvi quando ele murmurou algo que me deixou arrepiada. Se João souber demais, tudo pode desmoronar. Naquele momento, percebi que havia algo muito maior acontecendo, algo que ia além da rotina da fazenda, além do café e da autoridade do barão. E eu estava determinada a descobrir o que era. Na manhã seguinte, a ideia do cemitério antigo não saía da minha cabeça. Enquanto a fazenda despertava, resolvi perguntar à minha mãe. Ela estava na cozinha, mexendo uma panela de ferro sobre o fogão a lenha. Quando toquei no assunto, assim que mencionei o cemitério, ela parou de mexer e ficou imóvel por um instante. Isso são coisas que é melhor não mexer. Menina, deixe o passado onde está, disse, com um tom cortante que eu não reconhecia nela.
Aquilo só aumentou minha curiosidade. Decidi que precisava ver com meus próprios olhos. Esperei o sol baixar e, com uma lanterna e um coração acelerado, me aventurei pela mata. Os sons da floresta eram ao mesmo tempo fascinantes e assustadores, folhas farfalhando, galhos estalando, e, ao longe, o piar de uma coruja. Quanto mais eu avançava, mais a sensação de que estava sendo observada crescia. Após algum tempo, avistei um pequeno arco de pedras coberto de musgo, que parecia marcar a entrada de um lugar antigo. Era ali, o cemitério. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. As lápides estavam cobertas por ervas daninhas, e a maioria dos nomes estava apagada pelo tempo. No entanto, uma em especial chamou minha atenção. Ela era maior, de mármore, e tinha uma inscrição ainda legível: aqui jaz um homem que sabia demais. Antes que eu pudesse entender o que aquilo significava, ouvi um barulho atrás de mim. Me virei rapidamente, com a lanterna tremendo na mão. E lá estava ele, João do Mato. Eu sabia que você viria, disse ele, com a voz calma de sempre. Ele apontou para a lápide e continuou: seu pai teme que você descubra o que está enterrado aqui. Mas você precisa saber a verdade. Tudo o que vocês têm, toda a riqueza da fazenda, foi construída sobre segredos como este. Meu coração disparou. Que segredos eram esses? Antes que pudesse perguntar, João me puxou pelo braço e sussurrou: alguém está vindo. Você precisa ir. Naquela mesma noite, já de volta à fazenda, não consegui dormir. A imagem da lápide e as palavras de João ecoavam na minha mente. Durante a madrugada, enquanto caminhava pela casa em busca de respostas, ouvi um som abafado vindo do escritório do meu pai. Espiei pela porta entreaberta e vi algo que nunca imaginei. Ele estava ajoelhado, cavando no chão de madeira. Quando finalmente terminou, tirou de lá uma pequena caixa de madeira, que abriu cuidadosamente. Lá dentro, havia um maço de cartas e um pequeno diário com uma capa desgastada. Ele folheava aquelas páginas com uma expressão carregada de angústia. Antes que ele me visse, me afastei e corri para o meu quarto, tentando entender o que acabará de presenciar. Na manhã seguinte, fui até a cozinha onde João do Mato sempre tomava café antes de ir para o trabalho. Ele tem uma caixa, murmurei para ele, como se aquilo fosse suficiente para explicar tudo. João suspirou fundo e respondeu: então ele ainda guarda aquilo. Eu achei que já tivesse destruído. Você precisa ler o que está lá. O problema era: como? Meu pai nunca se afastava daquele escritório durante o dia. E à noite, ele trancava a porta com um cadeado. Eu precisaria esperar a oportunidade certa. A oportunidade surgiu alguns dias depois, quando meu pai saiu às pressas para resolver algo na cidade. Sabendo que ele demoraria horas, peguei uma chave reserva que minha mãe guardava e fui direto para o escritório. Meu coração estava na garganta enquanto destrancava a porta e entrava no local que sempre pareceu proibido. A caixa de madeira estava lá, exatamente onde eu a tinha visto. Abri-a com mãos trêmulas e retirei o diário. As primeiras páginas eram apenas relatos do dia a dia da fazenda. Mas, conforme avançava, as coisas começaram a mudar. Um nome surgia repetidamente: Antônio. Era um homem que trabalhou na fazenda anos atrás, segundo o diário, mas que havia desaparecido misteriosamente. Meu pai descrevia Antônio como um homem astuto, que sabia negociar como ninguém e parecia entender mais sobre as terras da fazenda do que qualquer outro. Mas, ao que tudo indicava, ele sabia demais. Sobre o cemitério, sobre os trabalhadores, e sobre algo que meu pai chamava de o pacto. Antes que eu pudesse terminar de ler, ouvi passos vindo da varanda. Meu pai tinha voltado. Fechei a caixa rapidamente e a devolvi ao seu lugar, saindo pela janela antes que ele pudesse me encontrar ali. Mas agora eu sabia que havia algo muito maior por trás da riqueza do Barão do Café. Na manhã seguinte, João me encontrou nos cafezais. Sem que ninguém notasse, ele se aproximou e sussurrou:
Você mexeu na caixa, não foi? Eu fiquei sem palavras. Mas ele não esperou uma resposta. Você precisa ser cuidadosa. Ele vai perceber que você sabe. E quando isso acontecer, ninguém estará a salvo. Suas palavras me deram um calafrio, mas, ao mesmo tempo, acenderam em mim uma determinação que eu não sabia que tinha. Eu precisava descobrir toda a verdade. O que era o pacto? O que aconteceu com Antônio? E por que meu pai parecia tão atormentado por aquele segredo? João me entregou algo. Uma chave enferrujada. Isso vai abrir o porão da casa grande. É lá que você vai encontrar as respostas. Mas vá sozinha. E vá à noite. Ele não pode saber. A chave parecia pesar 1 tonelada em minhas mãos. Como se carregasse consigo todos os segredos enterrados naquela fazenda. O que eu encontraria no porão? E como isso mudaria tudo o que eu sabia sobre o Barão do Café? Quando a noite caiu, esperei que todos estivessem dormindo antes de pegar a chave enferrujada. Caminhei silenciosamente pela casa, com o coração acelerado e o medo de ser pega a cada passo. O porão ficava nos fundos da casa grande, em uma porta de madeira que eu nunca tinha visto aberta. A fechadura rangeu ao girar a chave. E, quando finalmente consegui abri-la, um cheiro de terra úmida e coisas antigas tomou conta do ar. O porão era escuro, frio, e parecia ter sido abandonado por décadas. Com a luz da lanterna, comecei a explorar. Havia caixas empoeiradas, ferramentas velhas. E então, ao fundo, algo que chamou minha atenção. Uma mesa com um livro aberto e papéis espalhados. Os papéis estavam manchados e quase ilegíveis, mas o suficiente para que eu entendesse que eram contratos. Contratos de venda. Mas não de café. De terras e algo ainda mais estranho, de vidas. No livro, reconheci a caligrafia do meu pai. Ele havia registrado negociações feitas com homens de fora, estrangeiros que vinham buscar trabalhadores da fazenda. Mas os registros não falavam apenas de trabalho. Eles mencionavam um pacto de sangue que garantia prosperidade para quem aceitasse as condições. Ao virar mais páginas, deparei-me com algo aterrador. O nome de Antônio estava lá. Ele tinha descoberto o esquema e ameaçado expor tudo, mas desapareceu pouco depois. As anotações do meu pai terminavam abruptamente, como se ele tivesse sido forçado a parar. Enquanto eu tentava absorver tudo aquilo, ouvi um barulho vindo do lado de fora do porão. Alguém estava lá. Apaguei a lanterna e fiquei imóvel, com a respiração presa, enquanto os passos se aproximavam. Os passos pararam diante da porta do porão. E por um instante, o silêncio foi ensurdecedor. De repente, a porta se abriu com um rangido, e a luz de uma lamparina iluminou o espaço. Era João do Mato. Ele me olhou com uma expressão grave, mas não parecia surpreso por me encontrar ali. Eu avisei que você deveria tomar cuidado, disse ele, fechando a porta atrás de si. Mas já que está aqui, precisa saber o resto. Ele caminhou até a mesa e pegou um dos papéis. Seu pai não começou isso sozinho. Essa fazenda foi construída sobre um acordo muito antigo, feito pelo seu avô. Ele acreditava que precisava sacrificar algo para garantir a prosperidade da família. Minhas mãos tremiam enquanto ele falava. O cemitério na mata. Sussurrei, conectando os pontos. João assentiu. Lá estão enterradas as histórias que ele queria apagar. Mas algumas coisas não podem ser enterradas para sempre. Antes que pudéssemos continuar, outro som nos interrompeu. Passos. Dessa vez, não era João. Alguém mais sabia que estávamos ali. A porta do porão se abriu novamente. E, dessa vez, era meu pai. Ele segurava uma lamparina. E a luz projetava sombras que pareciam ainda mais ameaçadoras do que sua expressão. O que você está fazendo aqui, menina? Ele perguntou, com a voz baixa, mas cheia de raiva contida. João deu um passo à frente, colocando-se entre mim e meu pai. Ela tem o direito de saber, disse ele, firme. Meu pai o encarou por um momento, antes de rir. Uma risada amarga que não combinava com o homem que eu conhecia.
Direito. Você não sabe o que está dizendo, João. Essa menina não entende o que é necessário para proteger uma família. Para proteger um legado. Legado. Questionei. Minha voz finalmente saindo. Você está falando de vender vidas, de enterrar segredos. Isso é proteger a família? Meu pai ficou em silêncio por um momento, antes de falar. Você não entende. E espero que nunca precise entender. Mas agora que sabe, não há como voltar atrás. Ele se virou para sair, mas parou na porta e disse: amanhã, essa fazenda será diferente. Prepare-se. Depois que ele saiu, João colocou uma mão no meu ombro. Você precisa decidir se vai enfrentar isso ou ir embora. Ele não vai facilitar as coisas para você. E agora que sabe demais, ele pode tentar te afastar, como fez com outros. A ideia de ir embora me parecia impossível. Aquela fazenda era minha casa, o lugar onde cresci, onde todas as minhas memórias estavam. Mas, ao mesmo tempo, a sombra dos segredos que descobri tornava tudo mais sombrio. Passei a noite sem dormir, tentando decidir o que fazer. Pela manhã, meu pai reuniu a família e os trabalhadores e anunciou mudanças drásticas. Ele ia vender parte das terras e demitir metade dos trabalhadores. É o único jeito de mantermos o que temos, disse ele. Mas sua expressão mostrava que havia algo mais. Olhei para João, que estava entre os trabalhadores. Ele fez um leve aceno com a cabeça, como se dissesse que eu precisava agir. Mas como? João me procurou novamente naquela noite. Se você quiser enfrentar isso, precisará de ajuda. Não pode fazer isso sozinha. Ele me levou até uma cabana afastada, onde outros trabalhadores estavam reunidos. Nós sabemos do pacto há anos, disse uma mulher mais velha. Mas ninguém nunca teve coragem de enfrentá-lo. Juntos, começamos a planejar uma forma de expor os segredos do meu pai sem colocar a todos em perigo. Mas o tempo estava contra nós. Meu pai parecia desconfiar de tudo, e seus passos ecoavam pela casa como se ele estivesse sempre à espreita. Enquanto isso, a ideia de abrir o jogo com o resto da família me aterrorizava. Será que minha mãe sabia? E se soubesse? O que isso significava para nós? Os dias que se seguiram foram marcados por uma tensão constante. O ar na fazenda parecia mais pesado, como se os próprios ventos sussurrassem segredos que ninguém mais queria ouvir. Foi durante uma dessas noites, enquanto eu caminhava pela biblioteca da Casa Grande, que algo inesperado aconteceu. Meu olhar caiu sobre um livro empoeirado na prateleira mais alta, um volume que eu nunca tinha visto antes. Curiosa, puxei o livro, e com ele veio um pequeno envelope escondido atrás. No envelope, uma carta com a letra do meu avô, datada de anos antes de eu nascer. O conteúdo era surpreendente. Meu avô havia escrito um testamento secreto, no qual mencionava que a fazenda deveria ser passada para o primeiro membro da família que tivesse coragem de desfazer o pacto, que sustentava nossa prosperidade. O testamento também indicava um local específico onde a verdade se esconde. Uma clareira no meio da mata, protegida por árvores antigas e uma cruz de ferro enferrujada. Eu sabia exatamente onde era. O lugar que todos evitavam. Com o coração dividido entre medo e curiosidade, procurei João. Ele ouviu atentamente enquanto eu lia a carta. E depois disse: se isso for verdade, então o pacto pode ser quebrado. Mas não será fácil. O preço a ser pago pode ser alto. Ao amanhecer, João e eu partimos em direção à clareira. A mata parecia mais densa do que o normal, como se tentasse nos impedir de avançar. O som dos galhos quebrando sob nossos pés se misturava ao canto distante dos pássaros. Mas tudo parecia surreal, como se a floresta estivesse viva e observando cada movimento nosso. Quando chegamos à cruz de ferro, algo estranho aconteceu. O vento parou. E o silêncio foi tão absoluto que meu coração parecia bater alto demais. A cruz estava parcialmente enterrada. E ao seu lado, uma pequena abertura no chão revelava algo mais profundo. João começou a cavar com as mãos, e logo descobrimos um baú. Dentro, havia objetos que pareciam pertencer ao meu avô, uma foto,
um relógio de bolso e um diário. O diário era a peça-chave, pois nele estavam todas as instruções sobre como o pacto foi feito, incluindo o nome do homem que ajudou meu avô a realizá-lo. As páginas também revelavam algo aterrador. Para quebrar o pacto, seria necessário sacrificar algo de grande valor. Não se tratava de dinheiro ou terras, mas de laços. Laços de sangue e de confiança. Enquanto lia, minha mente estava em tumulto. Será que meu pai sabia disso? Será que ele estava disposto a sacrificar tudo para manter o que tínhamos? Voltei à casa grande com o diário escondido sob o casaco. Quando entrei, meu pai estava na sala, sentado em sua poltrona favorita, com um copo de aguardente na mão. Seus olhos encontraram os meus. E por um instante, vi algo diferente neles. Um lampejo de vulnerabilidade, talvez até de arrependimento. Você encontrou? Não foi? Ele perguntou, como se já soubesse de tudo. Não respondi, mas coloquei o diário sobre a mesa diante dele. Ele o pegou e começou a folhear as páginas. Suas mãos tremendo levemente. Tudo isso. Ele começou, mas a frase ficou no ar. Eu fiz o que era necessário. Você não entende o que significa carregar o peso de uma família, de um legado. Não há escolha sem sacrifício. Mas a escolha não era sua, pai. Rebati. Você tirou vidas. Enterrou verdades. E nos condenou a viver em uma sombra que nunca deveria existir. Ele me olhou com uma mistura de raiva e tristeza. Se você quer mudar isso, vá em frente. Mas saiba que nada do que você fizer vai trazer de volta o que já foi perdido. Enquanto ele falava, ouvi o som de passos no corredor. João entrou na sala, acompanhado por alguns dos trabalhadores que já sabiam da verdade. Meu pai percebeu que estava cercado, mas não disse mais nada. O momento estava prestes a explodir em algo maior. Mas antes que qualquer palavra fosse dita, o som de um trovão distante ecoou pela fazenda, anunciando uma tempestade iminente. Enquanto a chuva começava a cair, a fazenda parecia se transformar em um campo de batalha. Relâmpagos iluminavam o céu, e o vento uivava como se carregasse os gritos de todas as injustiças enterradas naquela terra. Com o diário em mãos, eu sabia que tinha duas escolhas: expor tudo para o mundo e arriscar perder a fazenda e a confiança de todos, ou tentar um caminho de redenção, que poderia exigir um preço ainda maior. Mas o que eu não sabia é que, naquela mesma noite, outra pessoa estava se movendo nas sombras da fazenda. Uma figura que conhecia os segredos tão bem quanto meu pai, e que estava disposta a tudo para proteger o pacto, mesmo que isso significasse colocar um fim em todos que ousassem desafiá-lo. A tempestade rugia lá fora, e cada trovão parecia aproximar algo sombrio, que até então apenas rondava nas entrelinhas da história da nossa família. A figura que se movia pelas sombras da fazenda era ninguém menos que Antônio, o capataz mais antigo e leal ao meu pai. Desde criança, eu o conhecia como um homem sério e de poucas palavras, mas agora percebia que ele sabia mais do que qualquer um sobre os segredos que sustentavam nosso legado. Enquanto a chuva se intensificava, eu ouvi passos pesados pelo corredor da casa grande. Antônio surgiu na sala, suas roupas encharcadas e o olhar fixo em mim e no diário que eu segurava. Isso não é algo que você deveria ter descoberto, menina. Ele disse, a voz firme, mas com uma sombra de algo que parecia culpa. Antônio, você sabia disso o tempo todo? Perguntei, sentindo um misto de traição e curiosidade. Ele desviou o olhar por um momento, mas logo voltou a me encarar. Eu sabia, sim. Sabia porque fui eu quem enterrou o baú na clareira. Seu avô confiou em mim. E eu jurei que protegeria esse segredo a qualquer custo. Seu pai. Ele só continuou o que precisava ser feito. Precisava. Interrompi, minha voz elevando-se em meio ao som da chuva. Quantas vidas foram destruídas por causa disso? Quanto mais sofrimento será necessário para sustentar algo que nunca deveria ter existido? Antônio não respondeu de imediato. Ele apenas estendeu a mão para o diário. Mas eu recuei. Foi então que percebi que ele não estava ali apenas para conversar. No brilho de um relâmpago,
Vi o reflexo de uma faca na cintura dele. O ambiente ficou carregado de tensão. João, que estava atrás de mim, deu um passo à frente, interpondo-se entre mim e Antônio. Se acha que pode nos intimidar, está enganado, disse João, com uma determinação que eu nunca tinha visto antes. Não quero machucar ninguém, Antônio respondeu, embora o tom de sua voz traísse a ameaça implícita. Mas vocês não entendem o que estão prestes a fazer. Esse pacto não é apenas um acordo. É a base de tudo o que sustenta essa fazenda. Essa família. Se o quebrarmos, tudo desmorona. Talvez seja a hora de desmoronar, retruquei, apertando o diário contra o peito. Antônio deu um passo à frente. E João se colocou entre nós. Antes que qualquer ação fosse tomada, o som de uma porta batendo ecoou na casa. Meu pai entrou na sala. Seu rosto uma mistura de fúria e resignação. Chega! Ele gritou, sua voz abafando até o trovão. Antônio, abaixe essa faca. Se alguém tem que decidir o destino deste lugar, sou eu. Por um momento, o capataz hesitou, mas acabou obedecendo. Ele recuou, mas seus olhos deixavam claro que não confiava no que estava por vir. Meu pai pegou o diário das minhas mãos e o abriu em uma página marcada por palavras rabiscadas com pressa. Ele leu em voz alta o trecho que detalhava o sacrifício necessário para desfazer o pacto. Ao terminar, olhou para mim com uma expressão que eu não reconhecia. Era vulnerabilidade, algo que ele sempre escondeu. Eu vivi minha vida inteira acreditando que estava protegendo nossa família, mas talvez tudo o que eu fiz foi condená-la. Ele disse, sua voz baixa, quase um sussurro. Então quebre o ciclo, pai. Respondi, faça o que é certo, mesmo que isso signifique perder tudo. Ele suspirou profundamente, como se carregasse o peso de todas as gerações que vieram antes dele. Pegando o diário e uma lamparina, ele caminhou em direção à porta. Venham comigo, disse ele. Seguimos meu pai até a clareira, onde a cruz de ferro ainda se erguia, sombria sob a luz do relâmpago. Ele abriu o diário novamente e começou a recitar as palavras escritas ali. Palavras que pareciam ecoar no vento e se misturar com a fúria da tempestade. Enquanto ele lia, algo estranho aconteceu. A terra sob nossos pés começou a tremer levemente. E um som profundo, quase como um lamento, ecoou pela mata. Era como se a própria fazenda estivesse reagindo ao ritual. Quando meu pai terminou de recitar as palavras, o chão sob a cruz de ferro se abriu, revelando algo que ninguém esperava. Não era apenas um buraco ou um esconderijo. Era uma caverna. E dentro dela, uma luz fraca brilhava. Isso não estava no diário, disse meu pai, sua voz trêmula, sem pensar duas vezes. João acendeu sua lanterna e desceu pela abertura, seguido por mim e, relutantemente, por meu pai e Antônio. O que encontramos lá dentro mudou tudo o que pensávamos saber sobre nossa família e nossa história. No centro da caverna, havia uma estrutura feita de pedra, semelhante a um altar. Sobre ele, um objeto reluzente, um medalhão antigo, com símbolos que pareciam pulsar com uma energia própria. O que é isso? Perguntei, minha voz ecoando pelas paredes da caverna. Antônio respondeu, sua voz carregada de reverência e medo. É o núcleo do pacto. Esse medalhão é o que liga nossa família a tudo o que aconteceu aqui. Se destruí-lo, o pacto será desfeito. Mas o preço será maior do que você imagina. E assim, diante daquele altar misterioso, nos vimos forçados a decidir: destruir o medalhão e encerrar o legado sombrio da nossa família ou deixar tudo como estava, perpetuando o ciclo de segredos e sacrifícios. A caverna parecia respirar. Cada som ali dentro reverberava em nossos ouvidos, como se as paredes estivessem vivas. Testemunhas silenciosas de séculos de segredos. O medalhão pulsava levemente, emitindo um brilho dourado que contrastava com a escuridão ao redor. Era como se o objeto estivesse nos chamando, instigando-nos a fazer uma escolha. Meu pai, com o diário em mãos, olhava fixamente para o medalhão.
Seu rosto estava tenso, dividido entre o dever de proteger a fazenda e a responsabilidade de encerrar os horrores que aquele pacto perpetuava. Não sabemos o que acontecerá se o destruirmos. Ele disse, a voz carregada de dúvida. Mas sabemos o que acontece se não o fizermos. Respondi, olhando diretamente em seus olhos. Quantas vidas mais serão destruídas, pai? Quantos segredos? Quantas mentiras? Não é hora de libertarmos nossa família disso tudo? João aproximou-se do altar, sua lanterna tremulando. Ele olhou para mim com determinação. Eu posso fazer isso. Se há algo que precise acabar hoje, é esse ciclo de dor. Meu pai hesitou por um longo momento. Então, com um suspiro pesado, ele entregou o diário a João. Se vamos fazer isso, faremos juntos. Mas saibam que, ao destruir isso, podemos perder tudo o que construímos. João ergueu o medalhão com cuidado, como se o objeto pudesse explodir a qualquer momento. Enquanto isso, meu pai recitava as últimas palavras do diário, uma espécie de encantamento ou aviso, e a caverna começou a tremer. Pedras se soltavam do teto, e o som de algo profundo e ancestral ecoava ao nosso redor. Agora! Gritei. João ergueu o medalhão sobre uma pedra afiada e, com um golpe certeiro, o despedaçou. O som que se seguiu não era apenas um barulho. Era como se um grito atravessasse a terra, carregado de todas as vozes das gerações que sofreram por causa daquele pacto. A luz dourada explodiu, cegando-nos momentaneamente. Quando recuperei a visão, percebi que a caverna estava mudando. As paredes de pedra começaram a desmoronar, e o altar se desfez em poeira. Corremos para fora enquanto a caverna inteira colapsava atrás de nós. Lá fora, a tempestade tinha cessado. O ar parecia diferente, mais leve, como se um peso invisível tivesse sido retirado. A cruz de ferro estava caída no chão, quebrada ao meio, e o céu começava a clarear com os primeiros raios de sol. Quando voltamos à casa grande, tudo parecia igual, mas algo estava diferente. A fazenda, antes imponente, parecia menor, menos imponente. Ao longo dos dias que se seguiram, percebemos que a terra já não era tão fértil. Os cafezais murchavam, e os empregados começaram a ir embora. Era como se o pacto, que por tanto tempo sustentou a riqueza da nossa família, tivesse levado consigo toda a prosperidade. Meu pai, no entanto, parecia em paz. Talvez isso fosse necessário. Ele disse certa vez, enquanto olhava para os campos vazios. Construímos tudo isso sobre a dor dos outros. Agora é hora de reconstruir de uma forma diferente. João e eu decidimos ficar na fazenda, apesar das dificuldades. Aos poucos, transformamos o lugar. Onde antes havia cafezais, plantamos árvores nativas. Transformamos a casa grande em um pequeno museu, contando a verdadeira história da fazenda, sem esconder os erros do passado. Anos depois, a fazenda já não era a mesma. Não era mais a maior produtora de café da região, mas tinha se tornado um lugar de aprendizado e reconciliação. Pessoas vinham de longe para ouvir nossa história, aprender sobre os erros do passado e como enfrentamos o custo da verdade. Meu pai, já idoso, faleceu com um sorriso no rosto, cercado por João, por mim e por todos que decidiram reconstruir aquele lugar. Antônio, o antigo capataz, havia partido logo após o colapso da caverna, mas antes de ir, deixou uma carta para meu pai, dizendo que finalmente estava livre do peso de guardar tantos segredos. No final, o que restou da fazenda foi algo mais valioso do que café ou riqueza. A lição de que, por mais dolorosa que seja, a verdade é sempre o melhor caminho. Enquanto falo estas palavras, aos 94 anos, olho para trás. Não há mais fantasmas na nossa história. Apenas a certeza de que tivemos coragem de enfrentar o que era necessário. E assim, com o sol se pondo sobre os campos que um dia foram orgulho de nosso nome, eu finalmente me sinto em paz.